Você já ouviu a história sobre Ronald Read, o zelador que possuía 8 milhões de dólares em economias quando faleceu em 2014? Sim, você ouviu corretamente. Zelador. 8 milhões de dólares. E ele não ganhou na loteria nem herdou o dinheiro. Ele simplesmente economizou consistentemente ao longo de sua vida, enquanto deixava as maravilhas da acumulação fazerem seu trabalho. A moral da história é que seu comportamento com dinheiro é mais importante do que quão inteligente você é. Mesmo que você não tenha um diploma de Harvard ou trabalhe em Wall Street, você pode se tornar rico apenas agindo de maneira sensata. Como Morgan Housel coloca, sucesso financeiro não é uma ciência exata, é uma habilidade suave, onde como você se comporta é mais importante do que o que você sabe. Passe seus próximos 10 a 15 minutos neste vídeo e você pode se destacar na habilidade suave de investir. Este é um resumo das 5 principais lições de A Psicologia Financeira, de Morgan Housel, um dos livros mais conceituados sobre psicologia financeira. Nosso canal Mr. Finanças também é uma ótima fonte de conhecimento sobre dinheiro, riqueza e investimentos. Portanto, não esqueça de seguir o canal e clicar no sininho para receber em primeira mão as novidades do canal. Vamos às lições que o livro nos traz. Lição número 1. Pague o custo. Digamos que você queira um relógio novo e bonito. Você vai à loja para ver as ofertas. Você está realmente atrás de algo que vai impressionar seus amigos e a pessoa com quem você está namorando ou se relacionando. Agora você tem uma escolha: pagar pelo relógio ou roubá-lo e fugir. Afinal, você confia na sua velocidade, certo? Meu palpite é que você escolheria a opção número 1, que é pagar pelo relógio, independentemente de sua capacidade física. Você pegaria seu cartão e passaria na maquininha. Faria a coisa certa. O ponto é que você sabe que ter um novo relógio tem um custo, um preço. E com investimentos é a mesma situação. Também tem um preço. Ao longo dos vídeos deste canal, há algumas lições recorrentes para altos retornos. Uma delas é ter um portfólio concentrado. Peter Lynch talvez sendo a exceção, visto que o notório e famoso investidor americano diz para fazer o contrário. Mas enfim, neste vídeo, vamos focar nas lições que este livro aplica. Voltando para o portfólio concentrado, ele traz consigo uma característica para o seu desempenho: será volátil. Este é o custo por ter altos retornos no mercado de ações a longo prazo. Se você não tem estômago para manter a posição quando seu patrimônio líquido diminui, digamos 20% em uma única semana, quando 2 de suas principais participações relatam ganhos trimestrais abaixo do esperado pelos analistas, não tente maximizar seus retornos, porque quanto maiores os retornos, maior é essa volatilidade. Ou seja, se você está esperando grandes retornos, se prepare para altas variações de preço e, consequentemente, do seu patrimônio. Como diria Luiz Barsi, o patrimônio é a métrica do ego. Digamos que há 10 anos você já pudesse visualizar o futuro brilhante da Netflix. Você investiu uma grande parte de seu patrimônio líquido na ação. Bem, então você seria uma pessoa bastante rica hoje. No entanto, você poderia pagar o custo por essa jornada? A Netflix, durante este período, teve muitas grandes quedas. Você teria mantido seus investimentos em 2011, quando a Netflix perdeu toneladas de clientes e o preço das ações caiu 80% do seu pico nos meses seguintes? Seus retornos de portfólio pareceriam terríveis. O que você diria ao seu cônjuge e aos seus filhos? Você conseguiria encará-los, sabendo que poderia ter colocado em risco o futuro deles? Você ainda acharia que estar quase totalmente investido na Netflix é uma boa ideia? Este é, claro, um exemplo extremo, mas mesmo que você tenha algo menos extremo do que uma abordagem totalmente investida na Netflix, você ainda terá que pagar o custo da volatilidade. Digamos que você tenha adquirido um fundo de índice S&P 500 em 1980. Você ainda teria que enfrentar aproximadamente 13 anos combinados em que seu portfólio de investimentos estava 20% abaixo do seu máximo.
e cerca de 8 meses em que estava 50% abaixo. Isso é desafiador. Investir no mercado de ações é algo excelente, que permite a acumulação de riqueza como poucas outras alternativas. Mas não se iluda, isso não vem sem custos, isso não vem sem dor. E, infelizmente, não é todo mundo que tem controle psicológico para isso. Todos os investidores experimentarão volatilidade, e você precisa encará-la como o preço que paga por um futuro mais promissor. Lições aprendidas número 2. Nunca é suficiente. É um fenômeno muito interessante que você pode dar a alguém um bônus de 2 milhões de dólares. E eles ficam bem até descobrirem que a pessoa ao lado recebeu 2 milhões e $1, e então se sentem mal pelo próximo ano. O capitalismo é eficaz em fazer duas coisas: gerar riqueza e gerar inveja. O desejo de superar seus vizinhos, colegas e amigos pode ajudar a impulsionar seu trabalho árduo e a se esforçar para realmente atingir. E claro, ser motivado a se tornar mais produtivo e realizar um trabalho significativo é algo positivo. Mas a comparação social também pode nos fazer sentir que nunca somos suficientes. Vamos observar algumas estatísticas. Para pertencer a 1% dos maiores rendimentos nos Estados Unidos, você precisaria ganhar cerca de $500 mil por ano. Isso é o que ganha um médico altamente especializado. Vamos chamá-lo de Nicholas. E por quase qualquer critério, Nicholas seria considerado rico. Ele pode se dar ao luxo de dirigir carros luxuosos, fazer longas férias em países exóticos, talvez contratar alguém para realizar um trabalho que ele considera entediante, etc. Nicholas estava se sentindo satisfeito consigo mesmo e com o que havia conquistado financeiramente em sua vida. Bem, isso foi até ele adquirir uma casa de férias no Havaí e perceber que tinha Wellington como vizinho. Wellington pertence a 1% do 1% mais rico. Ele é presidente de uma grande empresa listada em bolsa e ganha impressionantes $10 milhões por ano. Agora, você esperaria que pelo menos Wellington estivesse contente com suas realizações financeiras. Mas não. Este indivíduo era amigo de infância de Michael Jordan. E este notável jogador de basquete de todos os tempos é alguém que pertence ao 1% do 1% do 1%. E bem, comparado à fortuna de Michael de cerca de $2 bilhões, o salário anual de $10 milhões de Wellington de repente parece insignificante. Isso termina aqui? Bem, não acaba. Porque Michael ocasionalmente participa de festas com celebridades onde um indivíduo chamado Jeff Bezos aparece. Bezos está no 1% do 1% do 1% do 1% e aumentou seu patrimônio líquido em cerca de $75 bilhões em 2020, agora sentando-se em algo como $200 bilhões. Sempre há um peixe maior. O tipo de inveja que surgiu de comparações desse tipo fez com que muitas pessoas fizessem coisas tolas ao longo da história. Alguns alavancaram seus portfólios até o limite para subir a um nível mais alto na hierarquia, apenas para perder tudo e depois acabar com sua própria vida. Alguns agiram com base em informações privilegiadas e perderam tanto sua reputação pessoal, quanto, posteriormente, sua liberdade quando foram para a prisão. Muitos abandonaram suas famílias e, como resultado, tiveram seus parceiros os deixando ou traindo, ou ambos. Ao assistir a este canal e aprender como se tornar um investidor de sucesso, é provável que você, em algum momento, atinja um nível de independência financeira que o cidadão comum só pode sonhar. Mas você precisa, em algum momento, aceitar que o bastante é o bastante. Não trocaremos algo que temos e precisamos por algo que não temos e não precisamos, mesmo que gostaríamos de tê-lo. Lições aprendidas número 3. Insanidade está nos olhos de quem vê. À primeira vista, parece que muitas pessoas fazem coisas imprudentes com seu dinheiro. Alguns gastam quantias ridículas em itens extravagantes e outros escondem o dinheiro debaixo do colchão. Mas o que devemos lembrar é que as pessoas vêm de diferentes origens, com diferentes infâncias, diferentes pais, diferentes experiências de vida e diferentes educações. Tudo isso contribui com perspectivas e valores diferentes. O que parece loucura para você pode fazer total sentido para mim. Morgan utiliza o exemplo de bilhetes de loteria no livro. As famílias de menor renda nos Estados Unidos
gastam mais de US$ 400 por ano na loteria. Isso é 4 vezes mais do que a média, no grupo de renda mais alta. Combine isso com o fato de que mais de 1/3 dos americanos não conseguem juntar US$ 400 para uma emergência. Vamos pensar agora como brasileiros. Você sabia que existem 7 vezes mais pessoas que jogam em casas de apostas comparados com os que investem na bolsa de valores? Pois é. Isto deixa claro a falta de educação financeira no nosso país. As pessoas preferem contar com a sorte que contar com o planejamento. E adivinha onde os ricos estão? Em casas de apostas ou na bolsa de valores? É claro que é na bolsa de valores. Enfim, vamos voltar ao livro. Essas pessoas gastam sua reserva de emergência em bilhetes de loteria. Parece irracional, não é? Mas, novamente, não temos a mesma visão que os outros. Tente ver do ponto de vista deles. Eles vivem de salário em salário, com pouco espaço para economizar dinheiro, frequentemente carecem de educação e, portanto, de uma trajetória de carreira confortável. Não podem pagar férias luxuosas ou um carro novo. E não podem colocar seus filhos na faculdade sem uma montanha de dívidas. Comprar um bilhete de loteria é a forma deles de adquirir o sonho que muitos de nós já experimentamos. É por isso que eles adquirem mais bilhetes de loteria do que nós. Talvez não seja tão excêntrico assim, afinal. Então, como isso o torna um investidor melhor? Por um lado, ao reconhecer que somos distintos, tornamo-nos menos propensos a imitar um portfólio de investimentos ou estratégia que não se encaixa em nossos próprios objetivos. Por exemplo, nosso próprio perfil de risco pode ser mais elevado do que o de um bilionário, pois estamos mais focados em enriquecer do que em manter-se rico. Copiar o portfólio do bilionário pode ser inadequado para seus objetivos. Reconhecer as discrepâncias também pode nos ajudar a recusar investimentos que estão além de nossa área de especialização. Considere o exemplo do Bitcoin. Como sou um trader, participei desse boom. Simplesmente é a minha estratégia, e sei dos riscos que corri e ainda estou correndo. Compreender as perspectivas diversas, ou pelo menos reconhecer que existem diferentes maneiras de ver o mundo, ajudará você a entender melhor nossa sociedade e a seguir o caminho que lhe é próprio. Lições aprendidas número 4. Pega. O que a Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial, as crises financeiras e a Covid-19 têm em comum? Todos foram eventos que moldaram nossa sociedade, tiveram grandes impactos nos mercados financeiros e foram praticamente imprevisíveis. Nassim Taleb, que é um dos meus autores favoritos, chamaria esses eventos de cisnes negros. Inclusive, mais para frente faremos um vídeo deste livro, que é uma obra-prima moderna. A definição de um cisne negro é a seguinte. Primeiro, é um outlier. Nada do que ocorreu antes pode indicar claramente a possibilidade do evento. Segundo, tem um impacto extremo e de magnitude desconhecida. Terceiro, torna-se compreensível após o acontecimento. A natureza humana nos engana ao nos fazer crer que deveríamos ter antecipado isso o tempo todo. Imagine que seja a Black Monday de 1987. Como você teria reagido ao mercado? Perder quase 1/4 de seu valor em um dia? Você teria sido uma das pessoas que gritava "Venda! Venda!" Ou teria conseguido enfrentar a tempestade, possivelmente investindo mais das reservas que mantinha? É claro que hoje em dia é muito mais fácil você falar que teria mantido suas posições e esperaria a tempestade passar, não importa por quanto tempo. Se você já passou por algum evento, como o Covid-19, crise do subprime e todos os circuit breaks que tivemos e manteve sua posição, parabéns. Você certamente será um milionário. Se você ainda é novato no mundo dos investimentos e ainda não presenciou nada parecido, eu tenho um conselho. Estudo e se prepara, pois você passará por isso. Afinal, não tem nada mais previsível do que um evento imprevisível. Aqui está um dado interessante. Se você tivesse investido no índice S&P 500 há 20 anos, mas perdido os 4 melhores dias de desempenho do mercado de ações, teria um retorno de 164%, em vez de 291%. Isso representa uma diferença considerável. A moral desta lição é que é mais útil se preparar, mental e financeiramente, para uma calamidade imprevisível do que esperar ser capaz de reagir antes de todos os outros. Pare de ouvir previsões macroeconômicas
Pois as coisas que provocarão grande apreensão na comunidade de investidores no futuro são geralmente as que não serão previstas de qualquer maneira. Lições aprendidas número 5. A atração pelo pessimismo. Se eu te apresentasse várias razões pelas quais o mercado vai cair até o final deste ano, mencionando a enorme dívida governamental dos Estados Unidos, que os pagamentos de estímulo podem levar ao retorno da inflação, e talvez algo sobre novas variantes de Covid-19, você provavelmente ficaria interessado e talvez acabasse com uma visão bastante negativa de onde estamos no ciclo de mercado atualmente. Se, ao invés disso, eu te desse exemplos de por que as coisas provavelmente continuarão a melhorar, mostrando como a expectativa de vida está aumentando, como a energia sustentável está se tornando mais acessível ou como o poder de processamento está aumentando rapidamente, você provavelmente apenas encolheria os ombros e não pensaria muito sobre isso. Todos sabemos que a pessoa pessimista soa muito inteligente, enquanto o otimista soa ingênuo em comparação. Por quê? Daniel Kahneman, autor de Rápido e Devagar, diz que a assimetria em relação à perda e ouvir pessimistas é uma característica evolutiva. Quando comparados ou ponderados diretamente um contra o outro, as perdas se destacam mais do que os ganhos. Organismos que tratam ameaças como mais urgentes do que oportunidades têm mais chances de sobreviver e se reproduzir. Tendemos a ouvir os pessimistas mais atentamente, não apenas por razões evolutivas, mas também porque o progresso acontece muito mais lentamente do que os retrocessos. O progresso raramente ocorre da noite para o dia, mas os retrocessos frequentemente acontecem. Como tragédias e retrocessos ocorrem em períodos de tempo muito mais curtos, é muito mais fácil criar uma narrativa intrigante e convincente em torno disso. E assim, ela recebe mais atenção. Para criar uma narrativa otimista sobre o futuro, devemos olhar para horizontes de tempo mais longos. Isso muitas vezes se torna mais vago e menos dramático. Saber que você talvez fique mais fascinado por um pessimista e menos por um otimista pode ajudá-lo a se tornar menos assimétrico em relação a isso no futuro. Para finalizar, gostaria de resumir os principais pontos que este fascinante livro nos traz. Primeiro, você não vai enriquecer no mercado de ações sem enfrentar a volatilidade. Entenda o que volatilidade realmente quer dizer e aprenda a conviver com isso. Segundo, a cobiça é o pior dos 7 pecados capitais. Nunca arrisque o que você tem e precisa pelo que você não tem e não precisa. Terceiro, diferentes perspectivas levam a diferentes cursos de ação, sendo considerados razoáveis ou racionais. Quarto, em vez de tentar prever desastres, prepare-se mentalmente e financeiramente para poder sobreviver a eles. Quinto e último, tenha cautela ao aceitar conselhos de investimento. Entenda que o pessimismo apela mais do que seus instintos de sobrevivência comparando com o otimismo. É claro que este resumo é importante, mas mais importante que este resumo é ler o livro e se prestar atenção nos detalhes. Para isso eu deixei o link de compra deste livro na descrição. Não se esqueça de curtir o canal e comentar aqui embaixo o que entendeu deste vídeo e quais serão seus próximos passos. E claro, envie este vídeo para aquele seu amigo ou amiga que também quer aprender sobre sucesso financeiro. Até mais!